vocês que adoram pensar em coisas hipotéticas, aqui está mais uma aventura. O que aconteceria se um trem andasse rápido demais? Milhões de pessoas ao redor do mundo viajam de trem todos os dias. Para algumas delas, os trens são apenas outro jeito de ir de A a B, enquanto outras são completamente fascinadas por este meio de transporte. Mas provavelmente não há uma só pessoa que nunca tenha pelo menos imaginado o que aconteceria se um trem andasse rápido demais. Antes de obter a resposta para esta e outras perguntas relacionadas a trens, clique em inscrever-se e ative as notificações para trilhar conosco por este mundo incrível. Como você já deve saber, os trens estão ficando cada vez mais rápidos hoje em dia. O trem Shanghai Maglev consegue atingir uma velocidade incrível de 430 km por hora. E ele nem é o mais novo ou mais caro dos trens. Por R$30, o trem Maglev vai levar você do Aeroporto Internacional de Pudong, em Xangai, até os arredores da cidade, onde você precisará pegar um metrô para entrar na cidade em si. A viagem leva apenas 7 minutos. Essa velocidade impressionante só pode ser alcançada graças à tecnologia conhecida como levitação magnética. É daí que vem o nome Maglev. Claro, trens-bala como o Shanghai Maglev foram feitos para atingirem altas velocidades. Mas, e os trens comuns? O que aconteceria se um trem normal andasse rápido demais? Quando um trem acelera nos trilhos, pode ocasionar sérios problemas. Primeiro de tudo, seu corpo não consegue suportar a aceleração. Por incrível que pareça, uma pessoa consegue sobreviver a qualquer velocidade constante, seja ela de 48 km por hora ou de 16 bilhões de km por hora. Mas se um trem, carro, avião ou qualquer outro tipo de transporte acelerar demais, todos os passageiros podem ficar inconscientes. Além disso, se o seu trem começar a andar rápido demais, você vai sentir movimentos e vibrações de baixa frequência. Esses movimentos são o que fazem você ficar enjoado. O fato é que, quando um trem acelera, ele precisa usar mais força para empurrar o ar para fora do caminho dele. Por exemplo, a 483 km por hora, um trem precisará de uma força 27 vezes maior do que quando ele viaja a 161 km por hora. Já sei o que você está pensando. Uma aeronave não faz você sentir tantas vibrações e ela anda muito mais rápido do que os trens. Mas você precisa se lembrar de que o ar no nível do chão é muito mais denso que, digamos, a 9.000 metros de altura. Então, os trens precisam superar uma resistência muito maior. É por isso que os passageiros sentem uma vibração forte e incômoda. Mas a maior consequência de um trem que anda em velocidade muito alta é um risco de um possível descarrilhamento, ou seja, de sair dos trilhos. Muitas coisas podem fazer um trem descarrilhar, e a alta velocidade é apenas uma delas. Os descarrilhamentos menores, que são quando um trem não sai completamente dos trilhos, acontecem com muito mais frequência do que você imagina. E mesmo se nenhum passageiro se machucar nestes acidentes, o sistema de trilhos daquela região para de funcionar temporariamente. Nem todos os trens que descarrilham carregam passageiros. A maioria deles são trens de carga que transportam diferentes tipos de mercadoria. Estatisticamente, a cada 2 semanas, um trem que sai dos trilhos causa um derramamento químico, e alguns destes derramamentos são tão perigosos que é preciso evacuar os arredores. Isso quer dizer que você pode sofrer as consequências de descarrilhamento mesmo se não for passageiro daquele trem. Já o descarrilhamento de um trem de passageiros geralmente é algo assustador e faz uma bagunça danada. Porém, é possível aumentar suas chances de sobreviver e não se ferir. Segundo especialistas, é melhor escolher um assento no meio do trem. Esses vagões correm menos risco de serem seriamente danificados se houver um descarrilhamento. As partes da frente e de trás do trem, por outro lado, geralmente são as mais atingidas. Além disso, sempre opte por um assento que fique virado para a parte de trás. Se o trem descarrilhar ou bater em alguma coisa em alta velocidade, você não vai ser jogado para frente, mas sim empurrado para o seu assento. Ok, o trem está andando rápido demais. O que fazer para pará-lo? O que aconteceria se você puxasse o freio de emergência? O freio de emergência é um paradoxo. Por um lado, ele é super conveniente e foi feito para ser usado em caso de emergência, certo? Mas analise comigo.
Bem perto do freio de emergência do trem, existe uma lista de instruções, e nela está escrito que você não deve puxar a alavanca de emergência, nem mesmo durante uma emergência. Na verdade, principalmente em caso de emergência. Como assim? Se você tentar parar subitamente uma máquina que pesa toneladas e que está se movimentando em alta velocidade, é melhor se preparar para as consequências. A maioria dos trens do mundo todo, principalmente aqueles que atendem o transporte coletivo, usam freios pneumáticos. Este sistema é bem diferente do freio dos automóveis. No carro, um aumento de pressão significa um aumento de pressão nos freios. Mas os freios de um trem não funcionam assim. O sistema de freio pneumático normalmente é fechado, e se o operador do trem quiser frear, ele precisa reduzir a pressão do ar no sistema de freio do trem. Só depois disso é que os freios se abrem. Isso significa que, se houver uma falha na pressão do sistema de frenagem, os freios serão acionados automaticamente. Mas, ao puxar o freio de emergência, você vai provocar uma perda rápida de pressão. O ar sai rapidamente da tubulação de freio e, consequentemente, os freios se fecham. Por um lado, você vai alcançar seu objetivo e o trem vai parar, mas será uma parada brusca. Muita gente vai cair e se machucar. Na pior das hipóteses, o trem pode até descarrilhar. Um acidente parecido aconteceu em 2017 no metrô de Nova York. Um trem descarrilhou depois que alguém puxou o freio de emergência. Alguns trens não correm esse risco. Em Londres, por exemplo, o operador de metrô pode escolher anular o freio. De qualquer forma, quando o assunto é metrô, os especialistas recomendam não puxar o freio de emergência em hipótese alguma. Obviamente, é mais fácil obter ajuda em uma situação de emergência se o trem conseguir parar em uma estação do que se ficar preso dentro de um túnel escuro. Além disso, se o trem for parado com o uso do freio de emergência, não será fácil ligá-lo novamente. De acordo com um relatório preparado pelo jornal New York Times em 2010, pode levar até 10 minutos para reiniciar o sistema de frenagem. Acrescente o tempo que a equipe de manutenção precisa para chegar ao trem e você verá alguns dos problemas sérios que ficarão pairando sobre a cabeça do cara que puxou o freio. No mínimo, ele vai ter que pagar uma multa daquelas. Mas se passageiros se machucarem ou se o trem for danificado, poderá haver até alguma acusação criminal. Então, é melhor ficar longe desse freio, cara. E por fim, aqui está a pergunta que nós fazíamos desde que éramos crianças. Uma moeda nos trilhos pode descarrilhar um trem? Existe um credo popular de que se uma moeda for colocada nos trilhos, ela pode fazer um trem descarrilhar. Porém, isso é praticamente impossível. A única pessoa que pode se ferir ou até morrer é a que resolver fazer este experimento. Como já mencionamos por diversas vezes, um trem em movimento é um objeto grande e extremamente pesado. E uma moeda é obviamente muito leve para obstruir o percurso dele. O trem iria simplesmente tirá-la do caminho ou amassá-la, e os passageiros não notariam nenhuma mudança no movimento deles. Mas há diversos registros de casos nos quais pessoas que colocaram moedas nos trilhos perderam suas vidas quando o trem jogou a moeda para fora do caminho em alta velocidade. Mas o fato de que moedas pequenas não conseguem descarrilhar um trem não significa que ele seja invencível. Se houver um objeto maior obstruindo os trilhos, como um veículo, um pedaço de metal ou até um tijolo, o trem pode bater. A Administração Ferroviária Federal dos Estados Unidos relatou que 1,4% de todos os descarrilhamentos que aconteceram entre 2009 e 2012 foram causados por alguma coisa deixada nos trilhos. Esses objetos incluíam gelo, neve e carvão. É por isso que é uma péssima ideia colocar alguma coisa nos trilhos ou ficar perto deles. Isso pode ameaçar a sua segurança e a de outras pessoas. E aí, gostou da nossa aula? Você tem mais alguma dúvida relacionada aos trens? Escreva elas nos comentários aí embaixo e vamos discuti-las juntos. Lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e clicar em inscrever-se para juntar-se a nós no lado incrível da vida.